Olá, gente, como estamos todos? Todo mundo bem? Eu estou na Croácia ainda, né? Ainda vou estar aqui até quarta-feira, então ainda tem muitos dias pela frente. Hoje é domingo e eu estou aqui no spa, é um lugar gostoso, tranquilo. Se vocês ouvirem algumas vozinhas, é porque é um lugar muito grande, né? Então, pode ser que apareça alguém pelos fundos andando. Eu procurei um lugar bem calmo aqui, é muito grande aqui, muito grande. Então, tem uns cantinhos mais tranquilos e eu procurei um desses, né? E estou aqui. É bem grande o local, né? Mas está silencioso assim, tanto quanto silencioso. Tem uma piscina ali no fundo, mas não dá para ver porque está bem claro, né? Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel agora está no momento, 14 anos depois da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, 24 anos, parece que ele diz aqui, né, 25 anos do exílio da Babilônia, e seriam 70 anos, gente. Então ainda estava no começo, ainda não era nem a metade dos 70 anos. Mas o Eterno resolveu mostrar para Ezequiel, para que Ezequiel deixasse registrado a promessa que aconteceria, a promessa que o Eterno estava fazendo a Ezequiel e para os que estavam lá na Babilônia, exilados, de que um dia, num futuro muito distante, Israel seria resgatado e o templo seria reconstruído. Aí você diz, Miriam, mas pode ser que seja o templo que foi construído antes da segunda destruição do templo? Não. Ezequiel aqui estava se referindo a um templo do final dos tempos. Ele menciona isso algumas vezes durante o livro, as leituras que nós já fizemos antes. Primeiro, que o segundo templo que foi construído, ele foi construído um templo pequeno. Não era um templo grande, e não tinha as medidas de Ezequiel. Aí depois Herodes veio, Herodes o Grande, o primeiro Herodes, e ele resolveu ampliar e melhorar aquele templo que havia sido construído na época de Neemias, né? Esdras e Neemias, que foram que reconstruíram o templo, o segundo templo. Mas esse templo que Ezequiel está dizendo aqui é um templo com as medidas específicas, na posição específica que o Eterno está dando e que ele não tinha dado para as pessoas que estavam vivendo na época de Herodes, que reconstruíram, que reformaram o templo que Neemias havia construído, não seguiram as instruções que estavam no livro de Ezequiel. Então, aquele templo não é esse templo que vai ser reconstruído, tá? E outra coisa, Ezequiel disse que esse templo seria reconstruído depois daquele outro exílio que aconteceria. Então, quando o profeta falou do segundo exílio, que vivemos por 2000 anos ultimamente, que só agora, há 70 anos, foi que os judeus conseguiram voltar para a terra de Israel, esse segundo exílio foi o que Neemias mencionou no capítulo 39, né, que nós já estudamos, falamos sobre isso já. Então, esse templo aqui é um templo específico e que os judeus já estão se preparando para construir esse templo. E ele vai ser construído exatamente nas medidas que foram dadas para o profeta Ezequiel. Eu vou tentar colocar num desses meus vídeos sobre esse templo, são detalhes pequeniníssimos, gente. Vocês vão ver, são uns 4 ou 5 capítulos só detalhando esse templo. E hoje nós vamos estudar o segundo capítulo falando sobre a reconstrução desse templo, que é o capítulo 41. Então, vamos lá? Então, me levou ao templo. Até agora, o Senhor mostrou para ele os átrios. Aqueles primeiros átrios que ficavam na frente antes de entrar no templo.
os átrios que ficavam, os átrios onde ficariam os sacerdotes, onde ficariam os levitas, onde ficariam aqueles que cuidavam do templo, fechavam e abriam o templo, limpavam o templo. Ele fez os 4 átrios, tinha o grande átrio e os 4 átrios menores, onde seriam os alojamentos das pessoas que trabalhariam no templo. Agora ele vai dar descrição do templo. Ele passou dos átrios do templo, dos portais dos átrios, daquela parte exterior do templo que ficava entre os muros, mas era uma parte exterior. Agora ele vai dar as medidas específicas do templo, tá? Não dos átrios, porque era um complexo bem grande, né, gente? Era um complexo bem grande. Então me levou ao templo e mediu os umbrais, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. Lembra que quando Moisés mandou construir o tabernáculo? Então, o tabernáculo era um. Dentro do tabernáculo tinha o Santo dos Santos, né? Então, eram os átrios, onde eram feitos os sacrifícios, etc. Depois tinha o templo e depois tinha o Santo dos Santos dentro do templo. A largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então ele entrou no átrio interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: esse é o Santo dos Santos. Dentro do templo existia o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados por todo o redor do templo. Gente, além do templo ainda tinha os quartos que ficavam em volta do templo, aonde deveriam ser guardadas os utensílios que eram usados dentro do templo, as vestes sacerdotais que eram usadas dentro do templo. As vestes sacerdotais que eram usadas dentro do templo não saíam para fora do templo. Elas eram lavadas, engomadas, tudo dentro do templo. Elas eram sagradas para o Senhor, tá? Olha como é sério isso. Então mediu a parede do templo 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 30. Olha o tanto de câmara, gente. Só em volta do templo, fora aquelas que estavam lá nos átrios. 30. Em 3 níveis. Olha como é que o Eterno é específico com relação ao templo que ele vai construir. Versículo 6 do capítulo 41. As câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 30 em 3 níveis, 30 em cada nível. A entrada na parede que se encostava no templo em redor, de modo que não se apoiasse na parede do templo. Uau! Uau! As câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em andar ao redor do templo. Então era assim, e assim, 3 andares, 30 cada andar. Só aí eram 90 cômodos. Você imagina isso? Incrível, né? Esse foi o versículo 7. Versículo 8. Não, versículo 7. As câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância das paredes de andar em andar ao redor do templo. Havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia ao 3º andar pelo 2º. Olha os detalhes, gente.
É incrível, né? Olhei para a altura do templo em redor, eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. Entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o norte e outra entrada para o sul. A largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Então tinha como se fosse uma ala, né? Como se fosse um corredor em volta delas, que ele chama de lugar vazio, que era o corredor que dava entrada aos 30 cômodos, né? Que foram construídos em volta do templo. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina ocidental da largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Bem grande, hein? Assim mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava detrás e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. A nave do templo, a câmara interior e o vestíbulo do átrio eram apainelados, eram de painéis. Tá? Os 3 tinham janelas gradeadas. Interessante. As galerias em redor dos 3, defronte do umbral, eram cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até a câmara interior por dentro e por fora, e em todas as paredes em redor por dentro e por fora, havia querubins e palmeiras de entalhe. Tá? Olha, todo trabalhado, gente. De maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem, que olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão para a palmeira do outro. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra, quer dizer, era como se fosse um espelho, né? Uma de frente da outra com o mesmo rosto. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha os seus 2 cantos, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Então, vamos lá, de novo aqui. Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como os que estavam nas paredes. E havia um grande toldo de madeira diante do vestíbulo por fora. Havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no toldo de madeira. Gente, eu fico impressionada com os detalhes. Todos os detalhes, tudo assim especificamente feito.
E o mais impressionante é que em Israel, eles fazem tudo isso assim tão perfeito, tão arrumadinho, tão, sabe? E está tudo preparado, gente, está tudo preparado. Eles sabem o que vai acontecer, entendeu? E eles já têm tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. Então tá, gente. Esse foi o capítulo 41 do nosso profeta Ezequiel. Olha o privilégio desse profeta de ver tudo isso sendo dedicado a ele, falado por ele, né? Para você ver como é que o Eterno tem cuidado com as coisas que ele faz. E um dia isso vai se tornar realidade. Tenham uma boa tarde no Brasil, todos vocês, e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.